Olá, meu nome é Juliano Fontes e eu vou te mostrar como eu faço para ganhar dinheiro enquanto acessar os jogos do Campeonato Brasileiro, inglês, espanhol, italiano, alemão e até do Campeonato Japonês. Você vai ver como você pode ganhar pelo menos R$2.000 por mês sem deixar de trabalhar no seu emprego atual, assistindo de 3 a 5 jogos por semana, fazendo investimentos na bolsa esportiva, assim como eu faço. Pouquíssimas pessoas conhecem o que eu vou te mostrar. Hoje, eu conheço técnicas que me permitem ganhar de R$500 a R$1.000 por jogo, fazendo investimentos simples que qualquer pessoa pode aprender. É só seguir as regras certas. Esse mercado é uma mina de dinheiro se você fizer do jeito certo. Olha, eu sei que isso pode parecer muito bom para ser verdade. Eu também fiquei receoso quando vi tudo isso pela primeira vez. Mas daqui a pouco eu vou te mostrar exatamente como tudo isso funciona e como eu e vários dos meus alunos conseguem aplicar essas estratégias e em apenas 8 semanas chegar a rendas maiores do que seus salários atuais. Mas apesar de hoje eu conseguir resultados como esse, minha vida não foi sempre assim. Eu sempre fui um apaixonado por futebol. Quando eu era criança, eu jogava bola com os meus amigos todos os dias. A gente jogava em um campinho perto de casa ou na rua mesmo, no asfalto. E a gente fazia os golzinhos com tijolos ou até mesmo com os nossos chinelos. A gente jogava todo santo dia, mesmo quando estava um sol infernal ou até mesmo na chuva. Você deve se lembrar como era. Bom, eu não era o melhor jogador entre os meus amigos e no fundo eu sabia que não viraria um jogador profissional. Mas eu não conseguia parar de sonhar com uma vida que tivesse o futebol como uma das minhas principais atenções. O futebol sempre foi minha paixão. Eu imaginava como minha vida seria legal se eu pudesse continuar sempre jogando, me divertindo e ganhando dinheiro assim. Mas as coisas nem sempre acontecem como a gente espera. Minha mãe é professora em uma escola municipal e se você conhece algum professor de escola pública, você sabe como essas pessoas sofrem. Eu aprendi desde pequeno, vendo minha mãe, que para conseguir algum conforto, eu queria que estudar, e muito. Só assim eu poderia ser contratado por uma boa empresa com um bom salário. Era isso que eu pensava, mas as coisas não aconteceram bem assim. Quando eu tinha 18 anos, eu entrei para a faculdade para cursar administração. Eu escolhi esse curso porque era o que eu achava que gostava naquela época. No segundo ano da faculdade, eu finalmente consegui meu primeiro emprego. Eu trabalhava de auxiliar de escritório e um depósito de estocagem de grãos em Uberaba. O lugar era todo empoeirado, com os computadores velhos que mal funcionavam. Eu lembro que levava muito tempo para chegar no trabalho. Trabalhava de segunda a sábado e na época da safra, quando os depósitos estavam lotados, eu não tinha hora para sair. Vivia fazendo hora extra, ia tudo para o banco de horas. Como eu fazia faculdade, eu até achava bom o banco de horas. Eu conseguia usar essas horas depois para estudar. Mas olha, naquela época eu fazia tudo isso, trabalhava o mês todo para ganhar R$800. Era muito trabalho para pouco dinheiro. E pensar que hoje eu consigo R$800 em questão de minutos, assistindo a um jogo de futebol, é surreal. E nessa série de vídeos eu vou te mostrar como eu faço isso, inclusive com uma demonstração ao vivo de como eu faço para ganhar dinheiro. Bom, depois do trabalho eu ia para a faculdade à noite. E para falar a verdade, eu nem lembro muito bem porque eu entrei. Acho que só porque esse é o fluxo normal das coisas. Acabei seguindo todo mundo e entrei na faculdade também. No segundo ano da faculdade eu recebo uma ligação e mal sabia que aquela ligação iria mudar o rumo da minha carreira profissional completamente. Um grande amigo meu, Leonardo, que eu conheço há mais de 10 anos, me chamou para conversar e tomar uma cerveja. Eu disse que tudo bem e nós nos encontramos num bar naquela noite. Conversamos um pouco e eu percebi que ele estava meio distante na conversa. E aí eu perguntei: cara, por que você me chamou aqui hoje? Você quer me contar alguma coisa? E ele me disse: Juliano, eu estava fuçando na internet e encontrei uma coisa muito louca em um desses fóruns. Parece que existe um jeito de ganhar dinheiro investindo em jogos de futebol. Existe uma bolsa esportiva e as pessoas compram e vendem resultados de jogos lá, como se fosse uma bolsa de valores. Eu fui lá sem saber nada, apliquei a técnica que eu vi no fórum e ganhei $100. Agora eu não entendi direito como funciona. Você não quer olhar e me ajudar a entender tudo isso? Eu acho que tem uma oportunidade muito boa aí. Bom, eu fiquei tão empolgado que quase não parava na cadeira, mas ao mesmo tempo eu achava que tinha alguma coisa de errado. Não é possível que seja assim tão fácil. Deve ter sido sorte dele. Eu confiava muito no Leonardo, então ele me passou alguns sites e eu comecei a estudar. Coloquei um pouco de dinheiro, bem pouco na época, só para fazer uns testes. O primeiro jogo que eu resolvi investir foi do Manchester contra Arsenal, do campeonato inglês. Eu já estava empolgado em assistir ao jogo e ainda com a possibilidade de ganhar algum dinheiro fazendo isso, eu estava super ansioso. Eu estudei os times um dia antes, vi quem mais tinha chance de ganhar, me preparei e fiquei esperando o dia seguinte. No outro dia, lá pelas 18 horas, o jogo começou. Eu abri os olhos e, como mandava a estratégia, eu fiquei atento aos números e valores no site. Na hora que apareceu a oportunidade do jeito que eu tinha aprendido, eu investi. O jogo foi passando e uns 2 minutos depois eu vi que os números estavam crescendo e depois que os números subiram, eu tirei meu investimento. Na mesma hora eu fui olhar a conta no site e quase não acreditei. Eu tinha ganhado $20, que na época eram R$50, em 2 minutos.
E tudo isso trabalhando em casa, pela internet, em um mercado que não tem nada a ver com pirâmide ou marketing multinível. Às vezes eu encontrava boas oportunidades em jogos de alguns campeonatos não muito comuns, como o campeonato japonês. E muitas vezes os jogos eram às 6 horas da manhã. Eu acordava às 5 horas com uma empolgação enorme, pulava da cama, tomava um banho, um café e ia para o computador. E eu pensava, eu trabalho no jogo X, ganho e depois vou dormir. E ao final do jogo, quando eu recebia 200 ou 300 reais, eu ficava tão empolgado que não conseguia dormir, tamanha a minha satisfação. Dessa época para cá, eu estudei muito. Hoje eu conheço diversas estratégias que posso usar para investir na bolsa de futebol. Consigo ganhar de 500 a 1.000 reais por jogo. E a melhor parte é que eu sei como ensinar isso para as pessoas. Tem alunos hoje que vivem desse mercado de futebol, assim como eu. Mais pra frente eu te mostro os resultados que alguns dos meus alunos estão tendo. O que eu posso te dizer é que é simples aprender as estratégias. É só seguir algumas regras que o resultado vem. Olha só, deixa eu te explicar como funciona uma das estratégias que mais gosto. Imagine o jogo Ibis contra Pirassununga, só como exemplo. Agora, imagine que você possa investir na vitória do Ibis com 100 reais para ter um lucro de 80 e ficar com um montante de 180. Depois de certo tempo, você pode investir contra o Ibis. Investir contra o Ibis é o mesmo que investir na vitória do Pirassununga ou no empate. Então, depois de certo tempo do jogo, você investe 50 reais contra o Ibis para ter um lucro de 130, ficando com um montante final de 180. Ou seja, se o Ibis ganhar ou não ganhar o jogo, você vai ter um montante de 180. E como você investiu 100 reais no Ibis e 50 contra o Ibis, você investiu no total 150 reais. E no final do jogo, independente do resultado final, você ficará com um montante de 180, ou seja, um lucro de 30 reais ou 20% em cima do seu investimento. Tá vendo? É simples. Se você começar com 2.000 reais e se dedicar de verdade, em 8 semanas você dobra esse capital. Em mais 8 semanas você dobra de novo. Quando você descobre as estratégias que funcionam, fica fácil repetir. Agora você pode estar pensando duas coisas. Primeiro, eu não tenho 2.000 reais para investir na bolsa esportiva. Segundo, o risco de fazer isso deve ser muito grande e eu posso perder meu dinheiro. Se você não tem os 2.000 reais para começar, eu vou te ajudar. Imagine se você pudesse ganhar 2.000 reais de forma segura, com 100% de certeza, sem risco. Você gostaria de fazer isso? Eu vou te mostrar mais para frente como fazer esses primeiros 2.000 reais em um mês do zero. E eu garanto que qualquer pessoa consegue fazer isso, sem precisar gastar nada do seu dinheiro, 100% garantido. Como diria o Warren Buffett, o risco vem de você não saber o que está fazendo. E você não terá risco porque o dinheiro que você vai investir será esses 2.000 reais que eu vou te ensinar a ganhar. Existem estratégias de proteção que eu uso para que, se eu errar nas operações, eu não perca nada do meu capital. E você precisa aprender com quem sabe o jeito certo. O fato é que, fazendo do jeito certo, dá para acertar em média 60% das vezes e ficar neutro em 30%. Mas quando você erra, muitas vezes você consegue reverter, por isso o lucro no final do mês sempre vem. Olha, eu tenho feito tudo isso nos últimos 6 anos e o que eu percebi ao estudar a fundo esse mercado é que o futebol é previsível, ou pelo menos alguns acontecimentos dos jogos são previsíveis. E eu criei um método, um passo a passo que eu deveria analisar e descobrir o que iria acontecer ao longo do jogo. Depois que eu criei esse passo a passo, eu comecei a comparar a bolsa esportiva com a bolsa de valores. E eu percebi que existiam várias semelhanças, mas percebi que a bolsa de futebol era muito mais simples, mais divertida de trabalhar e que tinha um rendimento muito superior à bolsa de valores. E foi nesse período que minha vida sofreu uma grande transformação. Eu conheci um mercado e um método que me davam 4 coisas: dinheiro, tempo, já que eu trabalhava em apenas alguns jogos por semana, satisfação profissional e liberdade, pois eu conseguia trabalhar de qualquer lugar, desde que houvesse um computador e uma boa conexão com a internet. E eu comecei a aplicar o meu método em vários campeonatos, como o Campeonato Brasileiro, vários campeonatos estaduais, Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Espanhol, Inglês, Italiano, Alemão, Liga dos Campeões, Copa do Mundo e vários outros. Bom, eu sei que é muita coisa para absorver, é muita informação. Mas eu espero que você tenha visto uma grande oportunidade, assim como eu vi. Para completar a frase que está aí embaixo, o site que eu uso hoje para fazer meus investimentos é a Betfair.com. Se você quiser, você pode entrar e começar a olhar as coisas por lá. Mas antes, preciso te avisar uma coisa. Não se registre no site ainda. Existe uma forma de se registrar que te dá um benefício espetacular. Vou te mostrar como você deve se registrar na Betfair e também vou mostrar a tela do meu computador ao vivo. Durante o jogo você vai ver exatamente como eu faço para ganhar dinheiro. E eu gravei tudo isso para você.